Boa tarde! Nossa, que coisa maravilhosa! 235 participantes. Vamos falar de um tema muito, muito, muito bom, né? Pessoal, primeira coisa, o chat está fechado para vocês nesse momento, que eu abro oportunamente quando eu acabar de expor algumas coisas para vocês poderem fazer perguntas, tá bem? Nós vamos ficar aqui juntos mais ou menos uns 40 minutos, porque depois a professora entra em aula normal, tá? Então, nós vamos falar de que hoje, que a professora vai falar, um tema muito bom, direito fundamental ao nome e num desdobramento muito específico. Qual a possibilidade de alteração por abandono afetivo e reconhecimento do vínculo socioafetivo? Primeira consideração, muito, muito, muito importante, é o que, olha só, pessoal, o direito ao nome nós temos na Constituição Federal da República, no inciso 1º, no artigo 1º, inciso 3, dignidade da pessoa humana. Significa que é muito, muito importante a gente ter essa concepção de dignidade da pessoa humana anelada aos direitos da personalidade, que começam no Código Civil, no artigo 16. Especialmente do artigo 16 ao artigo 19 do Código Civil, nós temos lá o direito ao nome. O nome é a designação individual da pessoa perante a sociedade. Então, todos os lugares que a gente vai, qualquer ficha que a gente preencha, qualquer coisa que a gente faça, a primeira coisa que estará lá é nome. Qual o seu nome? E essa composição desse nome é o que me traz. Ao longo da história, sempre nós temos que as pessoas tiveram, sim, essa designação por meio do nome. Só que havia só um nome. Sandra, filha de Luiz. Sandra, sempre indicando aquele, né, o nome do meu pai. Sandra, filha de Luiz. Ao longo da história, o que aconteceu? Começou a agregar a este nome único, agregou ali o patronímico da família. Então, nós temos hoje, trazendo para os nossos dias atuais, o nome com as suas concepções. A formação do nome. Eu tenho meu primeiro nome, que ele pode ser simples ou composto. O meu, por exemplo, é Sandra Regina. Então, é um nome composto. E aí eu tenho o sobrenome da minha mãe, Pavani, e o sobrenome do meu pai. Na hora, especialmente, que a pessoa nasce, que seus direitos da personalidade, eles já começam a surtir efeitos, existe lá o registro que é feito e ali regulamentado pela Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 73. Então, significa que nós temos 3 diplomas básicos para a gente começar a pensar. Constituição Federal, ali, dignidade da pessoa humana, Código Civil, direitos da personalidade, a partir do artigo 16 e do 16 ao 19, em especial direito ao nome, e a Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73. Na Lei 6.015 de 73, do nome, é lá adiante nos artigos 55, que fala de alteração de nome, e seguintes da Lei de Registros Públicos. Então, nós temos, primeira coisa, né, porque nós temos muito pouco tempo, então eu gostaria exatamente de abrir para debate para vocês, para a gente conversar bastante, vocês fazerem perguntas. Então, a partir dali, eu não vou colocar exatamente, olha, o nome é isso, como se fosse uma aula normal, porque aqui exatamente a gente está trazendo uma concepção muito resumida para vocês. Então, o que a gente tem? Tem lá o nome, que designa a pessoa, esse nome, que pode ser simples ou composto, e aí eu tenho o sobrenome, que poderá agregar o nome da minha família materna, o nome da minha família paterna, ou só o nome ali da minha família paterna.
nós temos algumas regulamentações nas leis 6.015 de 73, que em relação ao registro do nome e tudo mais, que não fazem parte aqui hoje dessas concepções. Porque o nosso objeto, nosso objetivo é exatamente, olha, e se houver abandono afetivo, o que acontece? Há a possibilidade de alterar esse nome e agregar outro nome? Qual é o nome que eu posso agregar? Então, vamos lá. O nome ali, vocês certamente já viram, que pode acontecer o quê com o nome? Há a possibilidade de ele ser alterado ao longo da nossa vida, né? Olha, num primeiro momento, nós temos o princípio da imutabilidade do nome. Num primeiro momento, não, eu não posso alterar. Mas, como todos nós sabemos, no direito tudo depende de, exceto se. Então, temos lá. A criança nasceu, o pai foi lá registrar e resolveu colocar o nome Sandra. E na hora que o nome foi colocado lá, o Sandra, o cartorário errou e colocou com M, né? Em vez de colocar com N. Então, eu tenho lá um erro de grafia. Posso alterar esse nome? Posso corrigir. De uma forma muito simples hoje. Porque hoje o direito, ele traz o que para a gente? Nós precisamos desburocratizar muitas coisas. Então, se for apenas e tão somente um erro de grafia, que a Lei 6.015 de 73, ela diz exatamente ali, olha, se for um erro de grafia, hoje, atualmente, eu posso ir direto no cartório de registro de imóveis e preencher os formulários e pedir a correção. Se por um acaso este nome ali me trouxer algum constrangimento, porque esse nome meu pai inventou e fui registrado naquele nome, me trouxer vários constrangimentos, o que eu posso fazer? Posso ir lá e pedir também a alteração deste nome. Também, o que é uma coisa muito comum, é alterar o sobrenome. As pessoas, hoje, elas buscam a dupla cidadania, não é verdade? E como eu faço para buscar essa dupla cidadania? Então, por exemplo, o meu sobrenome pode ser que ele está errado, né? Eu tive um cliente que o sobrenome era com 2 L's, original, da Espanha, e aqui no Brasil, quando se entrou aqui no Brasil, ele escreveram com um L só. E aí, quando foi pedida lá a cidadania, essa cidadania foi negada porque não batia exatamente ali com o sobrenome da pessoa. Então, houve a necessidade de entrar com uma ação judicial para alterar este sobrenome da pessoa, e esta ação judicial, o que aconteceu era para alterar o nome dos filhos, um casal de trigêmeos, né? O que eu tive que alterar? O nome do pai na certidão de nascimento, na certidão de entrada aqui do pai, ali alterar na certidão de casamento e na certidão de nascimento dos trigêmeos para que aquele L fosse acrescido para que eles pudessem efetivamente buscar aquela cidadania. O que acontece, pessoal? Nesse caso específico, todas as partes precisaram juntar vários documentos, muitas certidões no processo para comprovar que não estavam querendo mudar de nome por nada, né? Precisava de várias certidões, especialmente de executivo fiscal, de execuções, para ver se não tinha nenhum tipo de processo em andamento e, por essa razão, alguém ali, naquele núcleo familiar, queria mudar o nome. Ok. Se for só o erro de grafia, hoje é só ir ao cartório. No começo desse ano, também, eu entrei com uma ação
para alterar o nome na certidão de nascimento, o nome dos avós. Porque na época que nós tínhamos ali os imigrantes chegando no Brasil, por conta da plantação de cana, da plantação de café, outras e tudo mais, tivemos ali os italianos, os espanhóis, várias pessoas que vieram imigrantes para cá. Getúlio Vargas, naquela época, ele disse, olha, quem vier, tinha um decreto, quem vier de outro país, é necessário que se abrasileire o nome. Vamos abrasileirar os nomes que vinham. Meu avô, por exemplo, paterno, ele veio para cá criança, muito criança. E o que aconteceu? Acho que ele tinha 2 anos. E o que aconteceu? Ele chamava Eugênio Giuseppe Foglia. O que aconteceu quando ele chegou? Colocaram lá, José Foglia. E aí, nós fomos buscar a cidadania italiana e o nome do meu avô não conferia. Tivemos que ir lá na Itália, verificar a certidão de nascimento do meu avô. A partir daquela certidão de nascimento do meu avô, nós pedimos aqui, por meio de um processo judicial, comprovando o navio que ele chegou, que hoje tudo é muito simples, né? A gente pega na internet qual foi o navio, o livro que foi assinado, o nome que foi alterado. Então, lá nós vimos a saída da Itália, a entrada no Brasil por meio de documentos. Nesses documentos, com a certidão de nascimento dele lá, fizemos o quê? Entramos aqui na vara civil, segredo de justiça, na vara civil para constar uma averbação na minha certidão de nascimento e dos meus irmãos, na certidão de nascimento do meu pai, na certidão de casamento do meu pai e nas nossas certidões de nascimento, para constar lá uma averbação que o nome do meu avô é outro, para que a gente conseguisse dar andamento ali nos documentos de cidadania. Então, correu na vara civil, sob segredo de justiça, porque faz parte de direitos da personalidade, direitos de Estado, e a partir daí eu tenho esse sigilo de justiça. Correu muito rapidamente, como foi só uma averbação, não é necessário que se junte nenhum tipo de certidão comprobatória ali de que existe algum processo judicial em andamento. Então, ok. Outras possibilidades de alteração do nome. Casamento. No casamento, tanto o marido como a mulher poderá agregar o nome do outro consorte. Hoje, no Código Civil de 2002, se eu, por um acaso, vier a casar, eu posso agregar o nome do meu marido, tirar ali o sobrenome, agrego o sobrenome dele, tiro ali do meu pai e da minha mãe, coloco só o dele, acrescento dele, tiro algum, deixo, ou hoje, como nós temos na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 1, homens e mulheres são iguais perante a lei. O que eu tenho ali? Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, ele poderá acrescer o meu nome. Ele pode acrescer, modificar o sobrenome dele e colocar ali o patronímico da minha família. Ele pode fazer isso também. Eu tive um cliente que casou e ele colocou o sobrenome de todas as mulheres da família da esposa dele. Posso alterar. Onde vai alterar também? No divórcio. Por um acaso, quando as pessoas se divorciarem, então eu posso tirar aquele nome e voltar ao nome de solteira, ou o meu cônjuge tirar o nome e voltar ao nome de solteiro. Se por um acaso nós chegarmos num consenso, este nome que eu agreguei dele poderá permanecer. Se por um acaso ele não quiser que eu tire aquele nome da família dele, ali o sobrenome, o que vai acontecer? Vamos dizer que eu tenho vários artigos jurídicos publicados, vários livros publicados, sou conhecida no meio acadêmico, Sandra Foglia. Então, eu vou comprovar para o juiz
que eu quero permanecer com aquele nome porque vai me trazer um grande prejuízo acadêmico. E ali o juiz certamente deixará que este sobrenome do meu marido permaneça. Quais também são as outras possibilidades de alterar este nome? Outras possibilidades que a gente tem para alterar o nome, além de nome vexatório, erro de grafia, casamento, divórcio, eu tenho também proteção à vítima ou proteção à testemunha. Onde que está tudo isso? Lei de Registros Públicos, 6.015 de 73, a partir dos artigos 55 e seguintes. Eu tenho lá o rol específico do que exatamente quem pode, como pode mudar. Então, lá eu tenho um rol, né? Este rol, ele diz, olha, erro de grafia, casamento ou divórcio, eu tenho no Código Civil, casamento ou divórcio, tenho proteção à testemunha, ou proteção à vítima, transexualidade, hoje também nós fazemos essas alterações em razão da transexualidade, que não há necessidade, como muitas pessoas pensam, não há necessidade de nenhum tipo de operação, tá? Há necessidade, sim, de a gente demonstrar um laudo psicológico por meio de um processo judicial também, dentro do laudo psicológico, que sim, isso será alterado, está tudo de acordo. Transexualidade também é outra forma que nós temos ali para modificação desse nome. Homonímia, que é um fato muito comum. Homonímia seria, por exemplo, aquele nome, então vamos supor que eu chamasse Sandra Silva ou Sandra Santos, e tivesse muitas Sandras com este mesmo nome. E aí também eu comprovo, tá? Que existem, ou que existe uma outra Sandra, que ela tem o mesmo nome que eu, igual, homonímia, e isso está me causando um sério prejuízo, porque ela tem vários processos judiciais e eu tenho que comprovar que ela não sou eu, né? Outra possibilidade é em razão da adoção. Em razão da adoção, sim, esse nome pode ser alterado em razão da adoção. O primeiro nome, e inclusive patronímico, que é ali, ó, o sobrenome, tá? Outra possibilidade que a Lei de Registros Públicos nos dá é a alteração de nome de estrangeiro, que aí também ele pode comprovar aqui para trazer o seu nome para cá. E aí chegamos num ponto já aqui da nossa reflexão de hoje. Reflexão. Puxa, Pro, esse rol de exemplos que a gente tem lá, ele, por um acaso, neste rol, ele é taxativo ou exemplificativo? Eu tenho na lei de registros públicos um rol exemplificativo, porque o Código Civil, quando ele trata de separação e divórcio, ele vai falar dessa alteração do nome. Quando ele fala de casamento, ele vai falar dessa alteração de nome lá, tá? Então, eu tenho a Lei de Registros Públicos e o Código Civil. Bom, aí a doutrina, ela evolui tão dinâmica quanto a sociedade. O direito como meio de controle social, o direito ali servindo à sociedade, essa sociedade dinâmica, sempre em evolução, sempre mudando. A partir de uns anos para cá, essa sociedade mudou. Como que nós mudamos? Bom, os casamentos podem não ter mais 50 anos de vida, 40 anos de vida, 30 anos de vida. Paulo escreveu, né? Modernidade Líquida, se vocês não leram, é um livro excelente. Amor Líquido, Sociedade Líquida, várias questões em relação a essa fluidez de relacionamento que nós temos hoje.
Então, nós temos o quê? Hoje, pela praticidade da lei, antes, no divórcio, nós tínhamos só separação. Antes, no Código de 16, a gente tinha só separação. E mudou, incluiu o divórcio no nosso Código Civil por força ali de alterações legislativas. Só que o divórcio antes, a gente tinha um tempo. Então, 2 anos para um divórcio direto, ou era necessário que se fizesse 1 ano, separação, decorria o lapso temporal, o prazo de 1 ano para converter esta separação em divórcio. Porque a família era tida de outra forma, a família era vista ali como uma instituição que ela teria esta composição e não teria fim. Aquela composição da família, aquele casamento, deveria ser para sempre. Mas hoje não é para sempre? Todos que casam desejam que seja para sempre. Mas hoje, no artigo 226 da Constituição Federal, nós temos lá que a extinção do casamento, por exemplo, é o divórcio. E aí o divórcio não tem mais o prazo. Eu não preciso mais fazer a separação para ali fazer o divórcio, tá? Eu posso, por exemplo, casar hoje pela manhã e, de repente, à tarde, eu me divorcio, não deu certo, amanhã eu me divorcio, e eu posso, especificamente, começar a conviver em união estável. O artigo 226, ele dá proteção da Constituição Federal, proteção especial à família. Ele diz, por exemplo, a Constituição Federal, o artigo 226, ele equipara família monoparental, família tida pelo casamento, família ali por união estável. Então, ele dá uma especial proteção ali, que essa composição familiar, ela deve ter o quê? Resguardada ali pela nossa Constituição Federal, pelos valores constitucionais atuais, pelo tudo que a gente lê, o afeto é muito importante nessas relações familiares. O artigo 226 da Constituição, ele precipuamente, ele dirá, olha, ali eu dou proteção especial à família, mas o que mais importa nesta relação familiar, ali eu tenho que, é o afeto. É isso que deve existir. Bom, pronto, entendi até aqui. Já fui lá para a família. Então, este afeto, por exemplo, com todas essas transformações que tivemos sociais, o que acontece? As famílias, atualmente, a grande maioria, não tem o casamento, por exemplo, ou união estável, não tem mais essa composição duradoura de 50 anos, da vida toda, de 40. Hoje não deu certo por pequenas coisas, aquilo já se dissolve, aquilo já vai. Bom, então, o que fazer? As pessoas ali se separam, quebram aquela família, constituem outra. E podem construir outra, outra, outra. A doutrina começou a estudar e começou assim, puxa, cientistas do direito, a doutrina, peraí, olhando para este núcleo familiar, olhando para este contexto, então eu tenho ali uma parentalidade, nasce na doutrina, uma parentalidade, uma multiparentalidade socioafetiva. A primeira pessoa que escreveu sobre isso foi o professor Cristiano Cassetari. E na obra dele, a obra dele é multiparentalidade ou multiparentalidade socioafetiva. Essa multiparentalidade ou parentalidade socioafetiva, ela terá consequências, ela terá efeitos jurídicos, e quais os efeitos jurídicos que a gente tem a partir desses novos relacionamentos. Bom, separou, ficou,
E aí aquele pai que separou, que deve pagar pensão alimentícia, que deve visitar a criança, o adolescente, aquele pai, por exemplo, ou a mãe, né? Porque alunos e alunas, hoje a gente tem em muitos relacionamentos que as crianças e os adolescentes não ficam com o pai, não ficam com a mãe, eles ficam com o pai. Daí a mãe tem a obrigação de pagar alimentos e o regime de visitas, de visitar, que a propósito, modernamente, a melhor concepção do direito das famílias, nós falamos o quê? A gente não coloca mais nas nossas petições regime de visitas, a gente coloca regime de convivência, porque a criança e o adolescente, eles têm o direito de conviver com os seus pais, com ambos os pais. Então, a gente tem também, ó, essa modificação no perfil. A gente não coloca mais regime de visitas. Colocamos lá, regime de convivência. Ô, professora, mas não é só uma palavrinha, não. As palavras do direito, vocês todos sabem, as palavras do direito, elas têm grande influência, elas têm um poder muito grande nas palavras, tá? Ó, o pessoal que levantou a mão, eu vou abrir, quando eu acabar de falar, eu vou abrir aqui o bate-papo, tá? Para vocês fazerem perguntas para quem entrou depois e não ouviu falando isso. No final aqui, só para não perder o raciocínio, né? Porque nós estamos com 514 pessoas neste momento, muito obrigada. É uma honra para mim estar falando para 511 pessoas agora. Muito, muito obrigada, alunos e alunas, pela participação de todos, tá? E assim que eu acabar de falar, eu já abro aqui o chat, abro tudo aqui para vocês poderem falar, ok? Tá bem? Olha, então, temos lá, onde que a professora parou. Nesta relação de parentalidade e multiparentalidade socioafetiva. Então, aquele pai ou aquele mãe que deveria pagar alimentos, que deveria conviver com o seu filho, pode ser que ele arrume outra família e esqueça deste filho, né? Eu costumo dizer assim, olha, parece que é ex-filho, ex-filha, porque aquele pai, aquela mãe some no mundo, muda, e nunca mais, nem avó, nem avô, nem tio, aquela família não convive mais com aquela criança, com aquele adolescente, que é direito dele, tá? Pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, inclusive pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito daquela criança e adolescente conviver, mas não dá para a gente obrigar. A gente não consegue obrigar alguém a amar, tá? A gente não consegue fazer isso. Então, muitas vezes, ó, além de não pagar pensão alimentícia, simplesmente abandona aquele pai ou aquela mãe que deveria conviver, que deveria pagar alimentos, simplesmente abandona, não dá um telefonemazinho nem no Natal, nem no dia do aniversário, nem no dia das crianças, nunca mais conviveu lá com outra família. E aí acontece o quê? Conviveu com aquela outra família e aquele padrasto ou aquela madrasta, tá? Eu vou dar voz para vocês quando eu acabar de falar, tá, gente? E aquele padrasto ou aquela madrasta que ficou ali no lugar do pai ou no lugar da mãe, trata aquela criança com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, e vai nas reuniões da escola, vai nas festinhas, leva nas festinhas, e aquela criança e adolescente fala assim, você é meu pai, né? Você é minha mãe. E trata como pai, como mãe, não como padrasto ou madrasta. Trata como pai, como mãe, em consideração, em zelo, em amor, em afeto. E aí nós temos aquele pai ou aquela mãe tratando aquela criança, aquele adolescente, como se filho fosse. Bom, e o outro sumiu, a outra sumiu. Alunos e alunas, o que acontece? Toda vez que esta criança, esse adolescente, ele vai ali ver a mãe preencher uma ficha, ou o pai preencher uma ficha com o nome dele, ele carrega ali
o nome daquele que sumiu, abandono afetivo. Toda vez que ele vai ali na escola, chamam ele pelo sobrenome daquele outro pai que ele nunca nem viu, né? Às vezes a criança nem viu, nem conheceu, sumiu no mundo, foi para outro país, tá? Aconteceram várias coisas, ó, sumiu, ou foi para esse Brasil imenso, e ninguém sabe onde está, ó, sumiu. E aquela criança e aquele adolescente cresceram, criados pelo padrasto para madrasta, e aí aconteceu que essa criança, esse adolescente usando aquele nome, que ele não sabe nem de quem é, lhe causando vários constrangimentos, em alguns casos, até causando depressão, porque assim, puxa, se você é meu pai, eu nem conheci o outro. Se você é meu pai, como que eu tenho este outro nome aqui? Por quê? Muitas vezes as crianças chegam até em depressão, viu? E os adolescentes, né? É nosso cotidiano. Quem não me conhece, eu sou advogada. E é nosso cotidiano escutar isso, né? Faz um mês aproximadamente, um cliente me consultou e ele disse que perguntou para o ali enteado, né? Ele perguntou para ele, filho, o que você quer de presente de aniversário? E aí uma criança de 12 anos disse, pai, eu quero teu nome. Foi isso que ele disse. Eu falei assim, nossa, né? É o quê? Construção da personalidade, a dignidade daquele menino. É possível para eu, então, tirar este nome deste pai e colocar o nome deste padrasto como pai na certidão de nascimento e nos documentos consequentes? Então, pessoal, está na lei? Não. Isso está na construção do estudo de vocês. Então, nós atualmente, quando isso acontece, como no caso do meu cliente, então a pergunta para a mãe e para ele foi: ele sumiu? Onde ele está? Ele tem aparecido? Ele não aparece? O que acontece? O que tem acontecido? Ele sumiu. A criança nasceu, registrou e nunca mais apareceu, tá? Então nós entramos com uma ação de abandono afetivo, reconhecimento de abandono afetivo, que nós temos que comprovar, tá? É feito ali o laudo psicológico, assistente social, na criança, no adolescente, naquele ambiente familiar, e aí, logrando êxito neste abandono afetivo, nós comprovamos ali naquela mesma ação, a gente comprova que existe uma outra pessoa, que neste caso o padrasto, que esta criança reconhece, este adolescente reconhece, como se pai fosse, desde que ele nasceu até esta data. Os tribunais resistiram num primeiro momento, e hoje nós temos decisões do Superior Tribunal de Justiça, que o Superior Tribunal de Justiça, com todas essas provas, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, em homenagem à proteção do núcleo familiar, em homenagem aos direitos da personalidade e o meu nome como meu identificador perante a sociedade nas minhas relações, nós conseguimos, o Superior Tribunal de Justiça aprova com todas esse arcabouço de provas, concede para que a gente tire o nome deste pai que sumiu e coloque o nome deste pai que realmente acompanhou desde sempre. Ô, professora, peraí. E se esse pai está aí, se ele paga pensão alimentícia, e se ele aparece de vez em quando, a gente pode agregar, inserir o nome deste padrasto por meio desta multiparentalidade socioafetiva e agregando este nome, a criança vai ficar com 2 pais? A criança vai ficar com 2 pais. Uma outra cliente que veio me procurar, eu perguntei para ela, o pai sumiu? Sumiu. Desde quando? Desde quando eu entrei com a ação de execução de alimentos. Quanto tempo faz isso? 2 anos.
Eu consigo comprovar abandono afetivo? Não, tá? O abandono afetivo, eu até comprovo, né? Se caso for, e tiverem as provas que ele só paga a pensão ou que ele deixou de pagar a pensão, isso é uma coisa. Só que se eu tirar o nome dele da certidão de nascimento, outro efeito jurídico que há de dispensar é o que, olha, este pai biológico não terá mais obrigações de pagar pensão alimentícia. O professor, é mais uma questão. E se, com tudo que você falou de amor líquido, de sociedade líquida, esse padrasto fez tudo certo, foi lá, anotou, e aí o casal se separa, o que acontece com a criança? Ele tem a obrigação de pagar pensão alimentícia, porque ele está lá na certidão dizendo que é pai, ele fez todo esse arcabouço, dizendo que ama e tudo mais, ele deverá pagar. Sim, isso. Olha, eu vou resumir muito em questão do tempo que a gente tem. E a gente tem agora 7 minutos. Então, eu vou abrir aqui, ó, o chat para vocês fazerem perguntas. Tá bem? Ó, antes de abrir o chat, só vou repetir. Muito obrigada pela presença de todos. Me sinto muito honrada com 514 integrantes aqui me ouvindo, tá? Eu sou muito agradecida e espero que, mesmo de forma rápida, eu tenha ali, ó, incentivado vocês à pesquisa, tá? Incentivado vocês a essa pesquisa. E antes de abrir o chat, eu vou falar outra coisa. Pessoal do primeiro semestre, que tanto eu como outros professores e professoras lecionamos direito privado, os direitos da personalidade, o direito ao nome, nós teremos uma aula específica, porque eu vejo aqui que muitos alunos do primeiro semestre estão aqui, e eu agradeço pela participação. Então, fiquem tranquilos. Tudo isso sobre o nome, nós teremos uma aula inteirinha para falar de nome, tá? Nesta reflexão de hoje, é já uma concepção mais evoluída essa reflexão, mas nós teremos uma aula inteira para falar de nome, de modificação de nome, tá? Ok? Vou abrir o chat. Abertas as perguntas. Vamos lá. Boa noite, professora. Será possível assistir novamente a aula? Lucas, eu estou gravando. Provavelmente depois o professor Wellington ele colocará, tá? Porque eu estou gravando e está gravando lá para ele. Juliana, boa noite, Pro. Tenho 18 anos, tenho uma facilidade de fazer a troca de sobrenome. Tirar o nome paterno e colocar outro no lugar. É o mesmo pai. Uau! Ah, e eu não falei, com 21 anos, a pessoa pode ir lá e modificar. E se não tiver o nome do pai, tá? A mãe e o pai vão ali e elas no cartório mesmo e diretamente colocam o nome do pai, tá? Oh, obrigada, Débora, linda. Boa noite, Pro. Boa noite, Walter. Ai, oi, Wesley. Imagina, é um imenso prazer. Aqui, ó, Regis. A única hipótese é o abandono afetivo, né? Não é a única hipótese. Se eu não tenho pai, Regis, pode colocar lá o nome do pai. Agora, a questão de troca, efetuando a troca, o pai biológico não tem mais obrigação de pagar alimentos? Não, porque ele vai sair da certidão, ele sai da vida. Oh, obrigada, Angela Maria, muito obrigada. Oi, Rodrigo, que saudade. Obrigada. Oi, Verê, saudade também. Oi, Viviane, até me arrepia, que bom que você está aqui. Boa noite, Vitor. Em caso de falecimento, como ficam as questões
De ótima explanação, professora. Aguardo em sucessão. Ok, Deise. Olha que bom. Boa noite, sua linda saudade, Viviane. Também maravilhosa. Oi, Marta. Boa noite. Irene, boa noite. Juliane, pode tirar o nome do pai caso se comprove que ele tem processos criminais? Ah, precisa ver, Juliane, dentro deste contexto, o que exatamente está afetando essa criança e adolescente dentro dos seus direitos da personalidade e da sua dignidade da pessoa humana? Juliane Feitosa, excelente pergunta. Ô, pergunta boa, hein? Já até olhei assim essa concepção. Se ele fosse aquele rapaz da novela que acabou, né? O Rubinho. Já pensou? Gostei da pergunta, muito, muito boa. Eu entraria tranquilamente, viu, Juliane? Eu entraria tranquilamente. Oi, Neuza, boa noite. Oi, Mônica. Olha, que saudade, hein? Tem, Gabriela, tem formulário. Vocês não viram o formulário? Peraí. Ficou aqui no chat. Esse aqui é o formulário que todo mundo tem que preencher, tá? Tá ali. Boa noite, Mariane. Boa noite, Roberta. Letícia, boa noite. Obrigada, Roseli. Aqui. Obrigada, Eliane. Saudades, Renan. Que bom, hein? Coloquei ali, ó, o link do formulário. Tá aqui o link da presença que o professor tinha colocado aí. Obrigada, Lucila. Ricardo, olha o link aí. Ai, Rodrigo, você é suspeito, hein? Lindo. Oi, Walter, Luciano, boa noite. Oi, Mariane. Luísa, boa noite. Sim, Adriano Cardoso, tem os mesmos direitos. William, coloquei o link. Boa noite, Guilherme, Jéssica, Ricardo. Luiz Pereira, com certeza absoluta. Olha os efeitos jurídicos, excelente reflexão, Luiz. Luiz Pereira, sim, se eu não tenho mais o nome, eu não tenho direito à sucessão. Obrigada, Andréia. A voz é muito mel, todo dia, em própolis. Obrigada, Jeremias. Oi, Avelino. Eu não acho seu nome feio. Nada de processar pai pelo seu nome. Link do formulário, coloquei aí. Boa noite, Samuel. Ariela, boa noite. O tema é muito bom, né? Oi, Rafaela, muito obrigada. Perde a pensão. Tirou o nome, perde a pensão e a herança também. Oi, Viviane Souza, você que é uma lindona. Viram o link aqui, gente? Vou colocar o tal do link de novo aí, ó. Obrigada, Daniele. Ah, eu que agradeço, Marco Aurélio. Agradeço muito pela participação.
Sim, Jéssica Nandalucci. Isso mesmo. Se o nome dos parentes de lá for outro, precisa mudar. Ai, que bom, Lucas Gonçalves. Ah, Elizabeth, estaremos juntas logo mais, né? Ótimo, Daniela, que bom. Sobrenome inventado, precisa comprovar que foi inventado. Obrigada, Marco Aurélio. Oi, Emerson, tudo bem? Sobrenome da avó, você vai ter que dizer por que você quer colocar. Ô, Nielen, muito obrigada. Não sei te responder, né? Mas manda para o coordenador. Obrigada, Caroline. Oi, Débora Ribeiro, coordenador que manda. Ai, que bom, Emita. Lília Miranda, o filho não é dele, ação negatória de paternidade. Não, Letícia. Ótima pergunta, Letícia Lopes. Saudade, hein? Não, não pode. Oi, que bom, Carlos. Nossa, gente, não tô conseguindo. Peraí. Ninguém mais. Eu não consigo mais ler, gente. Quando não é o pai da criança, ação negatória de paternidade. Ai, que bom, Benedito. Márcio, como assim? Posso tirar o sobrenome do meu filho? A pergunta está muito fechada. Preciso da explicação melhor da pergunta. Transgênero, Maristel, ação judicial com laudo psicológico. Formulário, alguém tem um formulário? Professora tem. Ai, Bianca, foi um grande prazer, obrigada. Obrigada, Kenny. Obrigada, Aline. Ai, Walter, você está aqui, Walter, que bom. Depende de prova, Lourdes. Para acrescer, vai depender de provas do processo judicial. Isso, Emerson. Ó, Código Civil, artigo 16 ao 19, Lei 6.015 de 73, Constituição Federal, artigo 1º, inciso 3, Dignidade da Pessoa Humana, artigo 226. Obrigada, Diego. E, gente, eu vou ter que sair, senão não entro na outra aula. Obrigada, viu, Roberto? Muito obrigada, Lindomar. Saudade mesmo, Mara Lúcia. Ó, preciso ir, tá? Ó, sintam meu abraço virtual, as minhas saudades, ó, meus beijos virtuais. Para quem já teve aula comigo, hoje não tinha nem bonequinha, só eu, hein? Só eu de bonequinha. Beijo, viu? Eu vou desligar, tá? Todos pegaram o link aqui, né? Oi, Jéssica, obrigada. Beijo.